Abrirei meus lábios num canto de amor. Abrirei meus lábios num canto de amor. Ao Deus da plena vida, o meu louvor. Ao Deus da plena vida, o meu louvor. Abrirei meus braços e o meu coração. Abrirei meus braços e o meu coração para te acolher, ó minha irmã, ó meu irmão. Para te acolher, ó minha irmã, ó meu irmão. Glória seja ao Pai e ao Filho nosso bem. Glória seja ao Pai e ao Filho nosso bem. Glória ao Divino Espírito. Amém. Glória ao Divino Espírito. Amém. Irmãos e irmãs, paz e bem. Iniciemos nossa reflexão em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Hoje a igreja celebra o dia de São Tomé. Peçamos a sua intercessão para que possamos ter verdadeira fé e testemunhar nossa vida como Tomé, até, se necessário, a morte, mas que possamos ser sempre fiéis. E por falar em fidelidade, hoje nós temos uma santa muito bonita, que é uma Santa Clarissa, Santa Catarina de Bolonha. Nas páginas bíblicas vamos encontrar Abigail e, em nosso tempo, a Dona Leontina. Que nós possamos então hoje buscar no exemplo dessas santas mulheres força para a nossa caminhada, para vencermos todas as dificuldades da vida. Façamos a nossa oração. Creio em Deus Pai, que criou a mulher e homem à sua imagem. Entregou aos dois o cuidado pelo mundo e viu que isto era muito bom. Que pediu o consentimento de uma mulher para realizar a sua obra da salvação. Creio em Jesus, Filho de Deus, nascido de uma mulher, que escutava e valorizava as mulheres e as protegia contra homens acusadores, que tinha mulheres discípulas que o seguiam e serviam, que apareceu primeiro a Maria Madalena e as mulheres, e as enviou para transmitir a boa nova da ressurreição aos discípulos. Creio no Espírito Santo, sopro e princípio da vida, que foi derramado sobre mulheres e homens no dia de Pentecostes, e que ainda hoje anima a comunidade igreja em direção à igualdade, pois todos, mulheres e homens, são um em Cristo. Amém. Mulheres na Bíblia. Hoje falaremos de Abigail. Na caminhada do povo de Deus, Abigail demonstrou ser uma mulher bastante sábia e pacificadora. No episódio entre Davi e Nabal, ela intercedeu pelo marido bruto que agiu mal contra Davi e seus servos. Para tentar apaziguar o conflito, além de assumir a culpa pela atitude reprovável do marido, Abigail evitou que Davi fizesse vingança pelas próprias mãos, poupando a vida do marido e o iminente ataque à sua própria família. Abigail nos ensina que a sabedoria é dom que vem de Deus,
pela ação do seu Espírito Santo. No mundo marcado por tantos conflitos, pela impaciência, pela intolerância, peçamos a Deus o dom da sabedoria para agirmos sempre com prudência e para que nos tornemos promotores da paz. Senhor, vem dar-nos sabedoria que faz ter tudo como Deus quis, e assim faremos da Eucaristia o grande meio de ser feliz. Dai-nos, Senhor, esses dons, essa luz, e nós veremos que pão é Jesus. Dai-nos, Senhor, esses dons, essa luz, e nós veremos que pão é Jesus. No dia 29 de dezembro de 2010, o Papa Bento XVI dedicou uma de suas catequeses a mais uma santa, uma grande mulher que deixou marcas na história da nossa igreja e da espiritualidade cristã, uma santa franciscana, a Clarissa Santa Catarina de Bolonha. Filha de Benevenuta Mamolin e de Giovanni Vigri, Catarina nasceu em Bolonha no ano de 1413. Foi educada na corte de Ferrara como dama de companhia de Margarida, filha de Nicolau III, marquês d'Este, a serviço de quem estava seu pai como diplomata. Aos 13 anos de idade, após ter ficado órfã de pai, e depois do casamento de Margarida com Roberto Malatesta de Rimini, Catarina decide-se pela vida religiosa. Foi exatamente na corte de Ferrara, num ambiente moralmente deturpado, que a semente da vocação religiosa germinou no coração de Catarina. Deixando a mãe, uma irmã e um irmão, ingressou no mosteiro de Terciárias Agostinianas em 1427, aos 14 anos. Era uma comunidade fundada por uma grande dama de Ferrara, tia Lúcia Mascaroni, que na época a dirigia. Durante sua permanência na corte de Ferrara, Catarina mantivera estreito contato com os frades menores da Observância, no convento de Santo Espírito, onde recebia orientação espiritual que solidificou seu desejo de servir a Deus. Percebendo que a comunidade na qual ingressara não vivia com radicalidade evangélica a sua opção, sentia cada vez mais o anseio de que, de comum acordo, passassem a viver a regra de Santa Clara e que tivessem a orientação dos observantes, cujo testemunho de vida sempre a impressionara. Com o apoio sincero e confiante da senhora Lúcia Mascaroni, depois de inúmeras dificuldades e vicissitudes motivadas por divisões internas do grupo de mulheres que viviam então no mosteiro Corpus Christi, mas por influência decisiva de Catarina, adotaram finalmente a regra própria de Santa Clara. O Papa Eugênio IV, em uma bula de abril de 1431, enviou algumas clarissas de Mântua para que formassem as componentes da nova comunidade clariana, estimulando a exata observância da regra no seu primitivo rigor, atendendo assim às santas aspirações de Catarina e das suas companheiras. Depois de algum tempo de aprofundamento nesse estilo de vida, o que considerou como seu noviciado, Catarina professou, em 1432, com 19 anos, a regra de Santa Clara, para a qual tanto lutara. Catarina era de saúde muito delicada, mas esquecia-se completamente de si mesma, impondo a si mesma os trabalhos mais pesados e difíceis para poupar as demais. Desempenhou muitas funções a serviço de sua comunidade, entre elas a de padeira e de enfermeira. Foi exemplar na humildade e na obediência, em meio a inúmeras tentações de rebelião e de desespero durante boa parte da sua vida em Ferrara. Era sempre pródiga na caridade para com suas irmãs. Dotada de uma inteligência e de uma sensibilidade e perspicácia únicas,
destacou-se como grande escritora, poetisa, pintora e mística do Renascimento italiano. Seu estilo literário é original, precioso para o estudo da própria língua italiana da época, no dialeto de sua região. Jamais quis aceitar o ofício de abadesa em Ferrara, mas foi longamente mestra de noviças. O seu livro As 7 Armas Espirituais é uma síntese belíssima de sua pedagogia espiritual. Na perspectiva de realizar uma nova fundação em Bolonha, Catarina foi escolhida como abadesa na véspera da partida das fundadoras, em cujo grupo ela já se contava. O temor em relação à difícil missão que o Senhor lhe pedia fez com que adoecesse gravemente naquela noite, tanto que pensavam as irmãs que não sobreviveria. Mas na manhã seguinte, como por um milagre, partia com 15 companheiras para Bolonha numa viagem memorável, em carruagem adaptada como clausura, que o povo acompanhava ou aclamava com júbilo. É o ano de 1456. Em pouco tempo, o número de irmãs em Bolonha se vê multiplicado. A fama de santidade de Catarina atrai muitas jovens. A própria mãe de Catarina e sua irmã se fizeram clarissas. O mosteiro Corpus Domini de Bolonha torna-se um verdadeiro centro espiritual naquela cidade de douta cultura. O número de clarissas rapidamente chega a 60. Dentre as mais fiéis colaboradoras que Catarina teve no trabalho de implantação do ideal de Santa Clara estão as bem-aventuradas Giovanna Lambertini, Paula Mesavaca e Illuminata Bembo. Todas elas ingressaram em Ferrara antes da observância da regra de Santa Clara. Participaram do grupo que fundou o Mosteiro de Bolonha e foram exemplares em seu testemunho de vida. Illuminata foi a primeira biógrafa de Santa Catarina. Seu manuscrito Espelho de Iluminação conserva-se atualmente no Mosteiro Corpus Domini de Bolonha, com as obras pessoais de Catarina. As armas necessárias às batalhas espirituais, o breviário, tratados sobre o modo de comportar-se nas tentações, regras de vida religiosa, louvores e devoções, cartas, louvores espirituais e poesias, todos manuscritos autógrafos, alguns inéditos. A partir de 1461, Catarina passa por períodos sucessivos de grave doença até sua morte, a 9 de março de 1463. Foi beatificada pelo Papa Clemente VII. Em 1712, Clemente XI declarou-a santa. Seu corpo se conserva incorrupto, em perfeito estado de conservação e flexível, na igreja do mosteiro Corpus Domini. Está sentada com a regra de Santa Clara nas mãos. É um dos casos mais interessantes na história. A festa de Santa Catarina de Bolonha se celebra no dia 9 de maio. Em silêncio, mergulho em Deus, oceano de infinita misericórdia. Em silêncio, mergulho em Deus, oceano de infinita misericórdia, Sou Maria José de Freitas Braga. Deus olha com bondade e misericórdia para as viúvas e os órfãos. Conheci uma mulher simples de zona rural, viúva aos 31 anos, com 6 filhos pequenos.
o mais velho com 10 anos e a mais nova, 3 meses. Na sua vida, nada de extraordinário. Trabalho duro para alimentar seus filhos. Tudo que aprendemos com ela foi pelo exemplo de mulher prática, organizada e asseada e muito caridosa. Estava sempre disposta a colaborar em campanhas para os pobres. Ela que sempre foi pobre. Viemos da zona rural para Uberlândia. Achamos a porta da igreja aberta para nós. Entramos e nunca mais saímos dela. Os frades franciscanos muito nos ajudaram. Essa mulher guerreira faleceu lúcida com 109 anos. Sempre que éramos ofendidos, ela pedia para a gente perdoar, para a gente esquecer. Com ela, então, aprendemos a perdoar. Dona Leontina de Souza Freitas, presente. Assim chegamos ao final da nossa reflexão de hoje, que o testemunho de tantas mulheres, santas mulheres, nos animem cada vez mais na vivência de nossa fé. Que nós possamos, com São Tomé, professar sempre a nossa fé. Meu Senhor e meu Deus, nunca desanimando, seguindo sempre em frente, apesar de tudo. Que o Senhor nos abençoe, em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Paz e bem. Olha a glória de Deus brilhando, aleluia, olha a glória